Então eu queria convidar você que está na sua casa, pudesse fechar os seus olhos, aí você que está na sua sala, no seu quarto, você que está no trabalho, não sei onde você está, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado, Senhor, pela internet, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, as ferramentas, esse tempo, Senhor, a casa do Danilo, da Bruna, também, Senhor, a todos os irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, Senhor. A Tua presença, Senhor, alcance cada lar, Senhor, cada vida, Senhor, aqui representado, Pai. Abençoe esse momento que nós vamos ter. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos dando início, então, à nossa célula, ao nosso culto online. E nós vamos louvar ao Senhor nessa hora. E você que está na sua casa, puder bater palma, que puder fazer barulho, sinta-se à vontade, porque esse é um tempo nosso com Deus. Vamos adorar ao Senhor com a música nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Adore o Senhor aí na sua casa. E juntos, né, embora estejamos longe, né, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ela nos une nessa noite, amém? Vamos lá. Oh, 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 oh.
meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos declarar juntos, aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Para terminar. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, como família, como igreja, Senhor, através da internet, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, da internet, graças a Deus por este recurso. Eu queria aqui começar a nossa célula. E eu quero continuar, você que tem a Bíblia, você que tem a mensagem aí, nós queremos continuar a mensagem de célula de terça-feira passada, a respeito da história de Saul, a respeito de Samuel, um novo rei, o povo pedindo um novo rei. A gente vai estar fazendo uma forma interativa. Nós não temos o ao vivo aqui, vocês aqui na sala, mas nós temos a internet. E nós vamos fazer um momento de interação, daqui a pouco nas perguntas. Eu quero também ouvir de você aí a respeito das perguntas, a respeito daquilo que Deus está falando com você também na sua casa. E a gente vai interagindo aqui, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui com a mensagem. Eu queria começar aqui perguntando para você que está na sua casa, para você que está aqui do meu lado, para você que está aqui na minha frente. Eu queria perguntar aqui para você, na época de escola, como que a sua altura se comparava com a das outras crianças? Lá na sua época de escola, no ensino fundamental, sei lá, seus 10, 13 anos, você era muito alto, você era muito baixo, você estava na média?
Fala pra mim na sua casa aí, você era baixinho ou você era já grande? Eu, na minha época, lá, alguns anos atrás, né? Não muito tempo atrás, eu era baixo. E você, Danilo? Na minha época, eu era média. Não era nem o mais alto e nem o mais baixo, né? Eu era baixinho. Eu era mais baixo, eu era mais magro, então eu tava abaixo da média ali, né? E a Bruna? Na média também. A Bruna tá aqui também, tá nos bastidores ali nos acompanhando. A Bruna também tava ali na média das meninas ali. E você na sua casa? A Letícia tá falando que ela era enorme, igual ela é hoje. Ah, Letícia, muito boa. Olha lá, tá lá a Suelen. Olha o Miguel, ô Miguel, aí você faz a gente rir aqui, né, meu? Me chamam de girafa, mano, você é um menino muito alto, cara, você vai crescer bastante na vida, viu? A Lani também alta, a Débora baixa, a Letícia alta, né, muito grande, boa Letícia. A Suelen na média, que legal. Olha o Abner, não tinha visto você aqui, mano. Você aí tá aí, paz, né? Obrigado por estar acompanhando aqui na live nossa. O Abner falou que ele era mais baixo também na época de escola, né? E vou falar, viu? Que legal, que legal. Mais alguém aí quer compartilhar? Na época de escola, aí seus 10, 13 anos, mais ou menos, né? Você era muito alto ou muito baixo de estatura lá? Eu era baixo. Era o destaque da escola. Normalmente quem é mais baixo, o pessoal pega no pé, e quem é mais alto também. Eu lembro que na época da escola tinha um menino que era muito alto, mano. Era muito alto. Ele era o palito, então imagina as brincadeiras que não tinham, né? Tem uma galera respondendo aqui. Que legal, mano, que legal. A gente tá aqui, nossa célula online, que você participa aqui, a gente participa aqui. Eu queria fazer uma outra pergunta. Essa daqui é para os esquecidos. Tem algum esquecido aí? O que normalmente você perde? Chave, você perde tempo, você perde o cachorro, você perde dinheiro, você esquece chave. E aí, o que você normalmente perde? Danilo, você tem um problema de perder alguma coisa? Perder, eu acho que tempo, né? A questão de administrar o tempo. Aquela velha frase, não deu tempo de fazer. Muitas vezes a gente acaba priorizando outras coisas e perde tempo com coisas que não agregam, né? Perder, eu não sou, assim, né, tirando o tempo, eu não perco as coisas, eu acho que eu sou organizado, mas para achar as coisas eu tenho dificuldade. Por isso aqui em casa eu vou procurar alguma coisa, assim, olho por cima e pergunto pra Bruna, ela vai lá e acha rapidão, sabe? O negócio tá bem na frente. Eu não tenho o hábito de perder coisas, né? Mas o tempo aqui que a gente mencionou é uma coisa que a gente perde e não volta atrás, né? Às vezes uma distração, um tempo no celular, um tempo sem fazer nada, numa TV, a gente acaba perdendo tempo, né? Eu conheço pessoas que perdem chave, são campeãs em perder chave de casa. O detalhe é que eu já vi gente perder chave de casa dentro de casa. E até agora não achou. E aí, o que você já perdeu? O que você normalmente perde? Chave, perde cachorro, já perdeu seu cachorro? Já perdeu dinheiro? Já esqueceu alguma coisa? O que você normalmente perde? O Abner tá falando que o celular, inclusive, perdeu no acampamento, né? Olá, seu celular, mano. Você ficou marcado, hein, mano? Legal, legal. Quem mais aí? Tempo, perde chave. O pessoal que tá aí no Facebook, no Instagram aí, a Bruna tá acompanhando a gente. O que você normalmente perde? Tem a cabeça voada aí, esquece direto. Teve até um vídeo essa semana, até no próprio Facebook, que viralizou, da mãe que foi levar o filho para aula de violão, ela pegou só o violão e esqueceu o menino em casa. Teve que voltar, você viu aí, comenta. Perdeu o bem filho. Engraçado. Esqueceu o filho. Eita vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O tema da mensagem é a respeito de Samuel, quando ele unge Saul como rei. A gente está continuando a história de semana passada, onde o povo ali de Deus pede um rei, porque até aquela época não tinha um rei sobre o povo, né? O povo era guiado ali pelo profeta, pelo sacerdote, que até pela história, vocês me ajudem aí, o pessoal que está acompanhando, foi Samuel, né? O último profeta ali, o último e sacerdote, ele era um cara 3 em 1, né? E depois de Samuel, a gente teve a era dos reis. E o povo pede um rei, por conta até dos filhos de Samuel. Se você ler um pouquinho ali, 1 Samuel, capítulos 7, 8, a gente tem a
ali dos filhos de Samuel que não conduzem o sacerdócio de uma forma correta, né? Então o povo vê muitas coisas erradas e pede um rei, porque ali em volta também havia muitas cidades, muitos reinos também com rei. Então o pessoal pede rei e o povo começa a pedir e Deus ali escuta o clamor, as orações, dá algumas chances, mas a gente vai ler na Bíblia agora. Eu queria convidar você a abrir aí no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Vou pedir para você ler, por favor. 1 Samuel, capítulo 9. Você que está em casa, eu vou pedir para a Bruna escrever para mim, Bruna. Pode ser? No celular aí mesmo, aí nos comentários, a nossa referência. Você que não trouxe, você que não está com a Bíblia da célula, não tem problema. A gente vai conversando aqui, a Bruna vai colocar aí, a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, e nós vamos ler até o capítulo 10, versículo 8. A gente vai ver aqui a história que Samuel unge Saul como rei. Tá bom? Você abriu sua Bíblia, você está na sua casa, é rapidinho de pegar a Bíblia, hein? Vai falar que esqueceu a Bíblia. Você não perde a Bíblia não, né? Você sabe da história da irmã que perdeu o óculos? Não sabia onde estava? Um dia ela foi pegar a Bíblia para ler e ela achou o óculos dela guardado dentro da Bíblia. Ô irmã, não faz isso não. A gente já viu essa história algumas vezes. E é da irmã que acusou o pastor que foi visitar ela uma vez de ter pegado a colher de prata dela. Na verdade ela tinha esquecido dentro da Bíblia também. Ô irmã, algumas histórias que a gente escuta, a gente vê por aí. Não sei se é verdade ou não, mas deixa a sua Bíblia fácil. Tá com a Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo 9, a gente vai ler do 9 até o 10:8. Pega a sua Bíblia aí, já deu tempo. Vamos lá, vou pedir para o Danilo ler. Uma voz bem alta aí, uma voz de homem, másculo. Vamos lá, vocês estão me ouvindo legal aí, né, pessoal? Você está achando que eu estou falando um pouco baixo aqui, porque a gente mora em apartamento também, não dá para extravasar muito, tá? Vamos lá então. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de doente chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Alfa. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salaim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele e talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que vamos lhe dar? A comida de sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: 3 gramas de prata nós temos. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, entraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está adiante. Apresse-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo encontrarão. Eles foram à cidade e ao entrar
caminho do altar do monte. No dia da chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você o homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quando as jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupem com elas. Elas já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul a seu servo para a sala e lhe deu os lugares de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: Tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul do terraço e disse: Levanta-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel, enquanto desciam para a saída da cidade. Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. E ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a vocês 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até a Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Amém. Obrigado, Danilo. Respira um pouquinho, toma uma água. Paz. Pessoal, vamos orar. Senhor, nós vemos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento mais uma vez. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através dessa leitura, através, Senhor, desse esboço que nós temos, ó Pai. Que o Senhor fale, Senhor, com cada um de nós, lá onde você esteja na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa história aqui é de Samuel, que ele unge Saul.
Só que a conversa começa quando as cabritas, as jumentas do pai de Saul se perdem, Saul sai à captura. Ele vai a um lugar muito longe e quando ouve ali o pessoal falando que tinha um profeta, que quem sabe talvez aquele profeta poderia ajudar a encontrar as jumentas do seu pai. Eles vão até um encontro de Samuel, onde eles estavam ali no sacrifício, estavam ali numa festa, e Samuel convida Saul para ficar ali, porque ao mesmo tempo que Saul foi à procura do profeta de Deus para achar as jumentas do seu pai, Deus tinha falado para Samuel esperar, porque Saul ia aparecer ali naquele momento. E depois da comilança que eles tiveram aqui, no lugar de honra, Samuel unge a cabeça de Saul como rei, e ele dá alguns sinais. A gente vai descobrir aqui o que são esses sinais, porque desses sinais, quando Saul retorna para sua casa ali, ele vê algumas pessoas, alguns cabritos e alguns profetas, e naquele momento ali Samuel fala para ele esperar 7 dias, porque Samuel ali ia dar as próximas orientações do reino. Então, baseado nessa história aqui, Samuel ungindo o primeiro rei de Israel, eu queria compartilhar aqui algumas perguntas. Estamos aqui com o Danilo e a Bruna, você aí na sua casa, dá tempo ainda, se você está sentindo alguém da falta da sua célula, copia o link aí, facebook.com/IEQ Maracanã 2020, para que todos possam estar acompanhando com a gente, tá bom? Mediante essa história, pessoal que conhece a nossa célula, sabemos que nós temos algumas perguntas e a gente vai compartilhando algumas alternativas. Eu queria falar aqui, por que Samuel ungiu Saul secretamente? Porque Samuel ungiu Saul secretamente, não foi algo em público, mas foi algo ali, só os dois ali, né? A gente tem algumas alternativas para Saul acostumar-se com a ideia, para enfatizar que Deus, não o povo, escolheu Saul, para não tornar esse sentimento um espetáculo público ou para manter Saul humilde. E aí, o que você acha aí? Por que Samuel ungiu com óleo a cabeça de Saul ali secretamente? Por que você acha? Compartilha com a gente aí, escreve aí nas redes sociais, você está no Facebook, você que está aí no Instagram. Por que você acha que Samuel ungiu Saul secretamente? Vocês querem compartilhar comigo a célula aí? Para a Danila, a Bruna? Eu acho que para enfatizar que foi Deus que escolheu, né? Que o povo clamou por um rei, mas não disse quem. Boa. Então Deus foi lá e viu isso em Saul, né? Pelo menos nesse começo, assim, algo de bom. E para mostrar que foi Deus que estava escolhendo ele, e também para não fazer um espetáculo, né? Para que talvez Saul também ele já começasse ali o reinado dele de uma forma mais humilde, né? Sabendo que toda a dependência dele vinha de Deus, apesar da posição que ele ocupava, né? Como rei. Que ele ia ocupar, né? Seria rei, né? Interessante, né? Esse secretamente, né? Não podia chamar todo o povo, poderia fazer uma festa. Uma cerimônia. E foi algo ali meio que nem combinado, né? Saul foi buscar as jumentas, procurar. Deus já tinha esse tempo ali marcado para o encontro de Samuel e ter escolhido Saul como um rei, né? Então foi longe ainda de casa, não foi perto da família, não foi perto do povo, não foi perto de ninguém, foi bem longe ainda, né? Eu imagino que acho que ele nem pensava nisso, né? Tipo, você sai de casa para fazer uma coisa e de repente o profeta, olha, você vai ser rei de todo o povo. Então é bem interessante isso, como Deus ele muda a nossa história, né? De uma hora para outra, né? Você que está aí nos acompanhando aí, eu vou partir para a segunda pergunta. Como você acha que Saul se sentiu ao ser ungido por Samuel? Como você acha que Saul se sentiu ao ser ungido por Samuel? Confuso, orgulhoso, amedrontado, humilde ou alguma outra coisa? Lembrando, Saul foi à procura das jumentas do seu pai que havia perdido. Encontra Samuel, Samuel unge a cabeça dele. Como você acha que Saul se sentiu? Qual foi o sentimento dele? Confuso, orgulhoso, amedrontado, humilde? E aí, o que você
confuso. Muito. Eu tava comentando, ele saiu para fazer uma coisa e de repente, cara, você vai ser rei de Israel, Deus te escolheu, né? Ah, como assim, né? E ele acreditou no profeta, né? Então, como o servo dele disse que tinha um profeta ali na região, então eu acredito que ele já sabia, né, quem era o povo de Deus, né, como que Deus agia naquela época. Então ele já tinha essa confiança, né, no profeta. Mas a intenção dele era saber, né, direcionar ele para achar os animais, né? E acho que não passava na cabeça dele que ele ia ser ungido rei. Porque você sai para procurar e a jumenta do pai, de repente é ungido rei, né? E acho que foi um sentimento mesmo ali confuso, né? Amedrontado, até humilde, né? A gente vai ver por que humilde aqui. E aí, você de sua casa aí? Legal, o pessoal tá aí, tá online aí, tá nos assistindo. E aí, gente? Tá tudo bem em casa, tá saindo o áudio, manda um salve aí. A Bruna tá acompanhando aí, né? O áudio, a imagem, tá tudo bem, tá bom? A gente tá aqui com equipamentos, pode parar qualquer hora aqui, mas vamos seguindo aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. A Bruna quer falar alguma coisa, Bruna? Tá bom, ela fez assim. Que propósito os 3 sinais revelariam a Saul no seu caminho a Gilgal? Depois que é ungido, Samuel dá 3 sinais para ele. Ó, você vai voltar para casa, vai acontecer isso, isso, isso. Qual o propósito desses sinais, você acha? Ensinar Saul a confiar em Samuel, encorajar Saul, remover da mente de Saul qualquer dúvida sobre Deus, ou provar que isso realmente vinha de Deus. Que propósito você acha que os 3 sinais ali dariam a Saul no caminho seu de volta para casa ali, onde Samuel deu 3 sinais para ele ali, né? Você vai encontrar ali 3 cabritos, você vai encontrar ali uns homens profetizando, e você vai ter 3 sinais. Encorajar Saul a confiar em Samuel, encorajar Saul, remover da mente de Saul qualquer dúvida sobre o chamado de Deus, ou provar que realmente isso vinha de Deus. Acredito que todas elas, mas talvez a mais aqui, né? Remover da mente de Saul qualquer dúvida sobre o chamado de Deus. Uau, que legal. realmente ele foi escolhido ali, que aquilo vinha de Deus. E os sinais só vieram para afirmar isso, né? E aí automaticamente ele já aprendeu ali a confiar no profeta, né? E foi encorajado também através disso. Então, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria remover qualquer dúvida, né? Tirar qualquer dúvida, medo do coração dele. Realmente, porque imagina você sai para procurar a jumenta do seu pai, para um homem de Deus, você vai ser o rei de Israel. Não havia rei naquela época, pessoal. Samuel, ele foi ali, a gente sabe na história, mas ele era o profeta, ele era o juiz ali do povo de Deus, né? O sacerdote. Não havia rei naquela época no povo de Deus. E Samuel chega para Saul procurando a jumenta do pai, fica aqui que amanhã a gente vai conversar. Chegou, eu vou ungir a sua cabeça, você vai ser o novo rei. Será que na conversa desse cara fiado aí, será que ele não está me enganando, alguma coisa do tipo? E na hora de ir embora, Samuel fala, vai acontecer isso, isso, isso. 3 sinais. E realmente eu vejo ali que era para Saul ali falar, uau, realmente eu preciso aprender a confiar em Deus, porque esses 3 sinais aconteceram conforme o profeta Samuel disse, né? Então é remover da mente, gente, renovação de mente, aprender a pensar as coisas do reino. Eu creio que ensinou ali Saul, né? E para provar que isso vinha de Deus, né? Que não era algo de um homem, que não era conversa, uma enganação, né? Nós vemos até na Bíblia aqui, pessoal, só para tirar uma dúvida, quando nós falamos vidente, né? As pessoas procuravam vidente, mas naquela época o profeta ele era chamado de vidente. Não o vidente que talvez nós conhecemos hoje, né? Um comum hoje de pessoas que vê o futuro, alguma coisa assim, não. É da parte de Deus. Ele era um profeta e ele era chamado vidente por parte de Deus. Então Samuel deu 3 sinais e Deus provou ali mais uma vez o que ele estava fazendo, né? Eu quero partir para a 4ª pergunta, pessoal, por causa do nosso tempo aqui. O que essa história ensina sobre ouvir o chamado de Deus? Às vezes
Embora pareça que estamos numa busca por uma jumenta perdida, Deus está trabalhando. Quando se trata do chamado de Deus, a nossa posição e status não importam. Deus frequentemente nos chama usando outras pessoas. Quando Deus chama, o Espírito de Deus capacita. Permitir que Deus nos mude é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Não recue se souber qual é a vontade de Deus para você. Quando Deus diz espere, então você tem que fazer o quê? Quer dizer o quê? Espere. O que essa história ensina sobre ouvir o chamado de Deus? Eu quero fazer essa pergunta para você. E tudo isso com base aqui, ó. Às vezes, embora pareça que estamos numa busca por uma jumenta perdida, Deus está trabalhando. Saul saiu em busca de uma jumenta, mas na verdade Deus estava movendo ali para tirar ele fora da cidade, para que ele fosse ungido por Samuel, né? Quando se trata do chamado de Deus, a nossa posição e status não importa. Quando Saul fala ali com Samuel, ele fala assim: eu sou o menor da minha tribo, dos benjamitas, eu não sou digno de ser rei, né? Não entendendo, ele estava se colocando abaixo. Deus frequentemente nos chama usando outras pessoas, no caso foi Samuel, Saul. Quando Deus chama, o Espírito de Deus capacita, lá no versículo capítulo 10, versículo 6, quando fala que o Espírito de Deus entrou sobre Saul. Permitir que Deus nos mude é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Quando Deus diz espere, quer dizer espere. Para você hoje, tudo que a gente falou sobre Saul, que a gente leu, o que essa história te ensina sobre ouvir o chamado de Deus? Talvez você está aqui numa posição que Deus está te levando a alguns caminhos que não estavam programados, mas Deus está trabalhando em algo sobre a sua vida, por um chamado sobre a sua vida. Saul foi buscar a jumenta, procurar a jumenta, e volta como ungido como rei. Muitas vezes nós saímos para algum lugar em busca de algo que nós estamos procurando, perdido, e na verdade Deus está trabalhando sobre um chamado sobre a nossa vida. Também em posição insignificante da tribo de Benjamim, ele não se sentia digno de ser rei naquela época ali, nesse chamado, quando Samuel chama ele. E você talvez está na sua casa, Deus está te chamando para fazer algo, tem um chamado sobre a sua vida, e você está se colocando numa posição abaixo. Eu não sou digno, eu não mereço, olha a minha família, olha a minha mãe, olha o meu pai, olha a minha casa, olha a minha história, olha de onde eu vim. Eu quero te dizer que isso não é empecilho para o chamado de Deus para a sua vida. E Deus, permita que Deus nos mude, é o mais importante do que aquilo que nós fazemos. Romanos 12:2 diz que nós precisamos mudar a nossa mente, nosso jeito de pensar. Diga comigo na sua casa: metanoia, mudança de mente. Se nós não mudarmos a nossa mente, pensarmos como Deus pensa, experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Permita que a sua mente seja mudada nessa noite em nome de Jesus. E não recue, não fique com medo. Imagina Saul, gente, se a perna dele não tremeu quando ele escutou aquelas palavras: você vai ser ungido rei. Uau! Não tenha medo se Deus está te chamando para fazer algo, porque assim como nós vemos aqui, se Ele vai te capacitar através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Olha aqui que ele diz aqui, ó, no capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará, e será um novo homem. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida nessa noite, e que você seja uma nova pessoa, respondendo ao chamado de Deus. Assim como Saul foi, eu também profetizo sobre a sua vida. E também eu não vou falar agora, mas depois a gente vai entender o porquê disso. Quando você está muito afobado, correndo atrás das coisas, e Deus está falando para você: espera. Quer dizer o quê? Espera. Tem muitas pessoas que saem correndo atrás do vento, estão perdidas porque não encontram. Tenham paciência. Se Deus está falando para você esperar, se Deus está trabalhando sobre a sua vida, então quer dizer, espere. Samuel falou para Saul: espere 7 dias que eu vou te dar as próximas orientações. Então nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Muitas vezes nós sabemos aquilo que Deus nos chamou, mas ainda nós não estamos preparados.
Deus está trabalhando sobre a nossa vida para assumir, para nós carregarmos, para nós liderarmos aquilo que realmente Deus sonhou e tem sobre a sua vida. Quer falar alguma coisa, Danilo, Bruna? Eu acho que, para mim, o mais importante mesmo foi o versículo aí, né? Capítulo 10, versículo 6. Que ele se sentia inferior por ser de uma tribo inferior, né? E ali, através do Espírito de Deus, né, ele iria profetizar e iria se tornar um novo homem. Né? Então, quando nós temos a presença de Deus, nós temos que ter essa consciência que Deus, Ele que nos capacita, Ele que nos muda, é Ele que nos dá sabedoria, né? Claro que nós temos que buscar a presença de Deus sempre, né? Estudar, procurar conhecer a Deus, mas nós temos que mudar a nossa mente, né? Que Deus, Ele chamou a cada um tem um dom específico, né? Cada um tem algo específico para fazer no reino de Deus. Então, que eu e você possamos tomar posse disso, né? Que Deus, Ele, quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita e Ele nos usa, né? E tem esse tempo de preparação também, né? Da gente procurar conhecer, ler a Bíblia, né? E, enfim, né? Acho que é isso. Legal. A gente tem que estar realmente preparado e entender os passos, o processo para aquilo que Deus nos chamou. Eu queria fazer uma pergunta: como Deus está presente na sua vida agora? Como Deus está presente na sua vida agora, guiando e moldando você? Eu queria fazer essa pergunta de reflexão sobre esse chamado que Deus tinha para Saul, um clamor do povo que queria um rei. Deus escolheu Saul e colocou ele como um rei. Samuel ungiu ele como um rei. Eu queria saber na sua vida, como que Deus está presente na sua vida hoje? Como Ele está te guiando? Como Ele está te moldando? É uma pergunta muito interessante para nós entendermos onde nós estamos, qual é o processo que nós estamos vivendo, para onde nós queremos chegar. Vou pedir para o Danilo fazer um fundo aqui com o seu violão. Eu queria que você pudesse pensar nessa pergunta. Hoje, como Deus está te guiando? Como Deus está na sua vida? Que parte do processo você está? Comparado a Saul. Vamos pensar um pouquinho em Saul, das coisas que nós vimos aqui. Talvez nessa noite você está numa situação na sua casa, na casa de Deus, uma situação inferior, não se sente digno de ser chamado filho de Deus. Quantas vezes você se sentiu indigno de ir para a casa do Senhor, para ir para a igreja, frequentar os cultos? Quantas vezes você se sentiu indigno de orar, de ler a sua Bíblia, de não entender quem você é em Deus? Não diante de pessoas, não diante de classe social, não é isso que determina. Deus escolhe realmente os menos prováveis para colocar numa situação de governo. Foi assim com o rei Davi, foi assim com José, foi assim com muitos. Daniel, que era escravo. Então nós vemos muitas histórias na Bíblia que Deus muda, mas Ele procura realmente aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Eu queria te encorajar nessa hora que você pudesse entender o processo que você está vivendo e que você pudesse tomar um passo de fé na sua casa. Você que pode aí fechar os seus olhos, não tem problema, segure o celular, escute aquilo que eu estou te falando. Assim como o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele se tornou um novo homem, nós oramos para que o Espírito de Deus alcance a sua vida, onde você esteja nessa hora, e que você seja uma nova pessoa em nome de Jesus. O Espírito de Deus, ele está acessível a nós. O que você precisa realmente é abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero uma nova vida, eu quero, Senhor, uma nova chance. Eu quero, Senhor, responder ao teu chamado. Eu não quero, Senhor, mais perder tempo, Senhor. Muitas vezes nós perdemos chave, perdemos muitas coisas, e nós estamos perdendo o tempo de um chamado para Deus. Um chamado, de responder um chamado de Deus a esses dias que nós estamos vivendo. A nossa igreja, as nossas igrejas aqui estão de portas fechadas, mas isso não é um tempo para a igreja se calar, e sim, é um tempo para a igreja orar, é um tempo da igreja realmente mostrar quem é a igreja e fortalecer ao mundo que está perdido. Deus está te chamando
ao meio a um caos, ao meio a um vírus que se está se espalhando por aí. Muitas pessoas estão com medo, mas tenha fé em Deus. É um momento que vai passar, irmão, isso não vai durar para sempre. Nós já passamos aí por várias situações, já por vários vírus, e Deus deu a vitória para você, Deus guardou a sua vida. E você ainda tem uma história de um assalto, você teve uma história de uma bala perdida, e você tem uma história que Deus te livrou de um acidente. Deus te ama, irmão. Deus te ama, e Ele tem um chamado sobre a sua vida. Não é somente ser salvo, mas sim a salvação, e você responder isso através dos seus atos, através do chamado. Porque assim como um dia uma pessoa te amou, convidou você para a igreja, insistiu sobre Jesus, sobre a sua vida, nós precisamos alcançar os perdidos. Esse é o nosso chamado. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós oramos, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Senhor, pela história de Saul que nos ensina, Pai, que nós precisamos, Senhor, nos apossar, Senhor, do Teu Espírito. Nós convidamos, Espírito Santo, faça presente sobre a nossa vida. Senhor, entre, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Senhor, perdoa, Senhor, o meu pecado. Você que está na sua casa, confesse o seu pecado nessa hora. E convide o Espírito Santo para morar, para ser seu amigo. Converse com Ele nessa hora, para que nesse momento, assim como Saul, no exato momento que o Espírito de Deus se apossou dele e se tornou um novo homem, nós oramos para que o Espírito de Deus se aposse sobre a sua vida e você se torne uma nova pessoa nessa noite. Que a sua autoestima mude, que a sua força mude, que a tua alegria mude nessa hora. Onde havia tristeza, nós oramos para que haja alegria. Onde há fraqueza, Senhor, nós oramos, Senhor, porque o Senhor age, Senhor, na nossa fraqueza, Senhor. Nós humildemente, Senhor, oramos, ó Pai. Senhor, faça algo por nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, responder ao chamado, Senhor, a qual o Senhor nos tem, Senhor, a cada um do meu irmão, da minha irmã que está assistindo, Senhor, nessa noite, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você na sua casa, coloque a mão no teu coração e diga comigo assim: Espírito Santo, eu te convido a entrar na minha vida. Faça uma morada. Mude a minha vida, me ensine as coisas que eu preciso aprender. Me ensine, Senhor, a ter paciência e esperar. Me ensine, Senhor, a ter uma mudança de mente, Senhor, através da leitura, do estudo, Senhor, da Tua Palavra, da oração, para que nós possamos responder, Senhor. Eu quero responder ao um chamado que o Senhor tem para mim, Pai. Amém, Senhor, e amém. Gente, está muito gostoso essa hora, nesse ponto aqui, de nós quase encerrarmos esse tempo. Eu queria fazer um momento da intercessão. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração. Vou pedir para o Danilo me ajudar nessa parte aqui. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos interceder. Você que tem algum pedido de oração, você que está intercedendo por alguém que está doente, precisando de uma cura, precisando de uma porta aberta, na nossa igreja, para que se passe logo esse tempo, nós possamos voltar para a nossa igreja. Irmãos do céu, eu não sei como seu coração está, mas eu estou muito aflito. Abre logo a porta da igreja para a gente entrar, para a gente cultuar. Sabe o que é interessante? Domingo muitas pessoas deram valor. Domingo, quando nós precisamos fechar a porta da igreja, por causa da orientação da prefeitura de um decreto, muitas pessoas deram valor, muitas pessoas choraram ali. Nós vimos testemunhos de quê? Quando eu tinha oportunidade para a igreja, eu não ia. De poucas coisas, de uma briga, porque eu estava com preguiça, porque eu não estava afim, porque eu estava com raiva de algum irmão, não vou para a igreja. E naquele dia que você fala, poxa, hoje eu vou para a igreja, e você recebe uma notícia que não terá culto. A primeira vez em 33 anos na nossa igreja, uma experiência local. Né? Vamos orar para que isso passe logo, nós voltamos para a nossa igreja fazer o culto. E nós vamos orar também pela vida do pastor e da pastora que estão em viagem, né? Estão participando da convenção, né? Lá em Santa Catarina, de pastores da Igreja Quadrangular. Todos os pastores do Brasil estão lá, uma grande maioria, né? E que eles estejam lá, Deus abençoe aquele momento e também o retorno para logo mais, tá bom? Feche os teus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, Sim. a vida dos nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Aqueles, Senhor, que estão passando, ó Pai, por momentos de dificuldade, Senhor, nas suas vidas, ó Pai, por uma enfermidade, Senhor,
por uma porta de emprego, ó Pai, pelos seus familiares, Senhor. Aqueles, ó Pai, que só o Senhor sabe, ó Pai, o que tem vivido, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, a vida do pastor Tércio, da pastora Silvia, ó Pai, que estão lá na convenção. Que o Senhor guarde eles lá, ó Pai, neste momento. Que eles possam ser, ó Pai, abençoados lá também, ó Pai. Que o Senhor guarde o retorno deles. Nós colocamos, ó Pai, a igreja, Senhor, do Brasil, ó Pai, como um todo, Senhor. Não só a quadrangular, ó Pai, mas todo o corpo de Cristo, Senhor. Que tudo que nós temos passado, ó Pai, nesses dias, Senhor, que nós não venhamos, ó Pai, a reclamar, a murmurar, ó Pai, a questionar, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, e saber, ó Pai, valorizar, Senhor, o tempo que nós temos, ó Pai, na Tua casa, Senhor, que um dia, ó Pai, nós sabemos que irá cessar, ó Pai. A palavra diz, ó Pai, que um dia nós não estaremos mais aqui nessa terra, Senhor, que não terá mais os cultos, ó Pai, mas que nós possamos, Senhor, valorizar, ó Pai, cada minuto, Senhor, não só na Sua casa, ó Pai, mas também, Senhor, nas nossas casas, que nós possamos, ó Pai, ter mais momentos de intimidade contigo, ó Pai, saber que o culto também, Senhor, acontece, ó Pai, aonde nós estivermos, ó Pai, pois a Tua presença, Senhor, está em todos os lugares. Nós pedimos, Senhor, o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, tanto da Prefeitura de Campinas, Estado de São Paulo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, para que lide com essa situação, ó Pai, da melhor forma possível, para que não haja grandes danos, ó Pai, no nosso país, e que esse vírus, ó Pai, nós declaramos, Senhor, que está extinto, ó Pai, do nosso país, Senhor, e que tudo possa voltar, ó Pai, à normalidade, Senhor, mas de uma forma diferente, ó Pai, onde nós possamos, ó Pai, ter mais consciência, Senhor, de que a Tua vinda, ó Pai, está próxima, Pai, e que os sinais estão aí, Senhor, e que nós possamos estar preparados, ó Pai. O Senhor abençoe, ó Pai, a cada irmão, ó Pai, que esteve conosco aqui, acompanhando, ó Pai, nessa live, em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor Henrique, ó Pai, e toda a sua família. E nós te agradecemos, ó Pai, pois apesar das dificuldades, nós temos as ferramentas, Senhor, disponíveis, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor, para te servir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, nós estamos encerrando a nossa célula, nosso culto.